Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a Rede Brasileira de Letramento em Saúde. Hoje nós vamos conversar sobre a interseção entre letramento em saúde e competência em informação. E para falar sobre isso, estamos aqui com a Gisele da Silva Rodrigues. Ela é bibliotecária com mais de 25 anos de experiência, predominantemente em bibliotecas universitárias. E além da graduação em biblioteconomia, ela também tem especialização em gestão de projetos pela PUC de Minas Gerais e mestrado em ciência da informação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais. A ênfase de estudos da Gisele tem sido em informação em saúde, e nesse contexto ela tem se envolvido em diversas atividades especializadas. Então, por exemplo, ela é responsável pela curadoria do conteúdo médico, avaliação de recursos relevantes na área de saúde e disseminação de informações atualizadas e confiáveis. Também oferece suporte à pesquisa, ajudando pesquisadores na busca de literatura relevante e na gestão de dados de pesquisa. E, além disso, ela atua em comunicação científica na área médica em uma universidade em Belo Horizonte. E aí, Gisele, tudo bem? Estou contente de estar com você aqui nesse episódio. Olá, professora Helena. Estou muito feliz pelo convite de participar do podcast da Rebraus. E bom, é uma honra para nós, inclusive é um assunto que os nossos ouvintes vão perceber que a gente não abordou absolutamente nada sobre isso até agora. Vai ser bem interessante. Então, vamos começar? Vamos. Então, vamos lá. Você poderia assim, nos fornecer uma contextualização sobre o escopo e a importância que você realizou com essa temática? Bom, o título da minha pesquisa foi Do Letramento em Saúde à Competência em Informação, um espaço de interlocução. Basicamente, o meu estudo se situa na interseção entre o letramento em saúde e a competência em informação, né? Isso é particularmente relevante num mundo cada vez mais inundado de informações, né? Onde a habilidade de encontrar, avaliar e usar informações de forma eficaz é crucial. Bom, o meu estudo, eu fui orientada pela professora doutora Ana Paula Menezes, né, professora do PPGCI, do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFMG. Né, eu encerrei a minha pesquisa agora em meados de 2023. Então, eu busquei, né, eu tinha como foco entender como os estudos de letramento podem contribuir para o avanço da competência em informação. Né, e como eu falo, isso é fundamental no cenário onde o acesso à informação de qualidade pode significar a diferença entre bem-estar e doença. Né? O letramento em saúde, ele trata, né, da capacidade das pessoas de acessar, entender e usar informações de saúde para tomar decisões informadas. Por outro lado, a competência em informação abrange conhecimentos mais amplos relacionados à busca, avaliação e aplicação da informação em diversos contextos. Bom, então a minha pesquisa, ela busca entender como esses dois campos se sobrepõem e se complementam, né? E eu acredito que esse trabalho ele tem implicações significativas para a prática clínica, para a educação em saúde, para políticas públicas, especialmente no momento em que estamos enfrentando desafios de saúde globais e complexos. Muito bom, muito bom. E assim, e que objetivos específicos foram definidos para essa pesquisa? Você podia compartilhar aí com a gente essas delimitações? Bom, sim. Bom, então a minha pesquisa, né, ela parte da observação desse mundo saturado de informações e especificamente no cenário da área da saúde e que foi, né, um contexto ainda mais exacerbado no contexto da pandemia, né, que trouxe à tona a urgência de se saber lidar com um volume enorme de dados e informações, muitas vezes conflitantes. Bom, então o objetivo central da minha dissertação foi investigar como o letramento em saúde pode contribuir para o avanço da competência em informação. Então, a minha pesquisa ela foi guiada pela pergunta de que maneira o aporte teórico-conceitual
sobre o letramento em saúde pode contribuir para o avanço da competência em informação. Bom, e para abordar essa complexa inter-relação, eu delimitei 8 perspectivas ou categorias norteadoras que qualificaram o objeto da minha investigação. Né? Essas categorias elas foram elaboradas, então, a partir da minha participação em seminários, workshops, palestras, aulas, leituras, né? E com contribuições significativas do membro da banca de qualificação também, que foi fundamental na minha, né, para terminar no final da minha dissertação. Então, as categorias que eu abordei para fazer essa análise, né, de que forma os estudos do letramento em saúde poderiam contribuir com o avanço da competência em informação. Então, eu pesquisei sobre questões terminológicas, uma questão dimensional, de mensuração e avaliação, questões institucionais e questões educacionais. Né? Então, eu acredito que a pesquisa é de grande relevância, porque a problemática coloca em diálogo, né, a competência em informação, que é um tema pouco explorado aqui no Brasil. Então, eu acredito, né, que o estudo ele visa preencher uma lacuna teórica e prática, né, e tem a pretensão, né, de contribuir para o avanço, para o desenvolvimento crítico, político e social de qualquer cidadão. Então, isso é particularmente importante no contexto atual de desinformação em saúde, que tem sido preocupante, né? Então, eu, como bibliotecária, com mais de 2 décadas, especialmente na área da saúde, né? Que essa pesquisa também é uma extensão do meu interesse profissional em promover o uso ético e crítico da informação. Muito legal, Gisele. E é isso aí. A coisa mais gostosa que eu acho que existe é quando você encontra um tema para desenvolver numa pós-graduação e esse tema você é apaixonada por ele, não é não? Sem dúvida. Eu sou apaixonada pelo meu tema, assim. Pois é, porque é triste. Às vezes a pessoa vai para um tema porque o professor precisa que você vá para aquele tema, né, o teu orientador, mas às vezes a pessoa não se apaixona, né, não se encanta, e fica difícil, né? E a gente nota você falando o entusiasmo de você com a temática, né? É legal. Mas é verdade. Né? Eu entrei para pesquisar sobre a competência em informação e por intermédio da minha orientadora, né, a professora doutora Ana Paula, então ela me apresentou ao letramento em saúde, inclusive ela me enviou o convite para quando for a segunda conferência de letramento em saúde no ano de 2022, e nós duas fomos assistir, e a partir daí a gente falou, meu Deus do céu, tem muito a ver com o que a gente está pesquisando, então vamos investir nessa pesquisa, e eu me apaixonei pelo letramento em saúde. Coisa boa. E você sabe que, tirando esse seu trabalho, eu não tinha realmente visto até agora nenhum tipo de abordagem casando a competência em informação com o letramento, sabe? Uhum. Eu acho que isso vai dar bastante pano para reflexão para os nossos ouvintes e para mim mesmo, porque quanto mais eu escuto, mais eu vou pensando. Uhum. Eu pretendo continuar seguindo com essa pesquisa, né, no doutorado próximo aí, porque realmente é um tema que é muito caro para mim. Assim, e aí, quando é assim, a gente faz com prazer, né? E outra coisa, vai ser bom para todo mundo, se você conseguir avançar ainda mais nisso aí, né? Porque a dissertação já ficou muito boa, tive a oportunidade de participar da tua banca, né? Ela já ficou muito boa, né? Então, eu imagino que se você for ampliar seus estudos para doutorado, vai ficar muito bom também. E Gisele, diante desse tema abordado, contextualiza aí para a gente a relevância, você já adiantou as coisas, mas a relevância e o contexto mais amplo em que essa pesquisa está se inserindo. Uhum. Bom, então, né, é uma pesquisa multifacetada, né, que encontra eco em várias dimensões, né, nessa sociedade que a gente vive na era das tecnologias da informação, que moldam a nossa relação com o mundo, né, e, consequentemente, com a informação. Então, minha pesquisa se insere no contexto mais amplo de transformação digital e de saúde pública, né? Onde a gente num momento em que os países estão começando a reconhecer a competência em informação, né, como uma necessidade básica e uma habilidade vital,
né, como a Unesco, a OMS, que tem apontado a importância da competência em informação e do letramento, né? A Unesco defendendo as causas da competência em informação e a OMS do letramento em saúde. Então, até aí a gente percebe a sinergia entre essas duas temáticas que são bandeiras de organizações internacionais, né, que estão voltadas para o bem-estar e emancipação das pessoas, né? Então, no cenário nacional, essa pesquisa ainda é mais, né, ainda mais relevante diante do que eu pontuei, que, né, de promover esse diálogo desses temas pouco explorados. Né? Então, assim, o Brasil enfrenta desafios específicos, né, relacionados à desinformação em saúde e à necessidade de capacitar os cidadãos para lidar com informações de forma crítica e ética. Né? Portanto, a minha pesquisa ela tem uma pequena pretensão de contribuir com isso, oferecendo insights teóricos, né, e práticos que possam ser aplicados não apenas em bibliotecas, né, de onde né, eu atuo, mas também em instituições de saúde, em escolas e além. Né? E, como eu mencionei também, esse valor pessoal, né, que a pesquisa tem para mim como bibliotecária já há tantos anos, né, atuando na área da saúde, informação em saúde. Né? E também as bibliotecas, elas são um espaço de promoção de letramento em saúde, de competência em informação, e tem um papel crucial, né, a desempenhar na mitigação desses efeitos da desinformação. Uhum. E é uma coisa que você falou interessante, que aqui no Brasil realmente é muito pouco explorado, porque a gente já escuta lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem grupos, tem reuniões, né, discutindo a questão das bibliotecas em relação ao letramento em saúde, né? E aqui entre nós, a gente, tirando seu trabalho, acho que a gente praticamente não encontra nada sobre isso, né? Assim, eu fiz uma pesquisa no portal de periódicos da CAPES, alguns artigos procurando, né, alguma coisa que fizesse essa relação. Então, dentro desse escopo de pesquisa, realmente eu não encontrei nenhuma publicação que fizesse, né, essa relação. Uhum. Bom, uma questão assim, fundamental para qualquer pesquisa é a pergunta que norteia a investigação. Então, a pergunta norteadora que guiou o teu estudo, qual foi? Então, a minha pesquisa foi, então, de que maneira o aporte teórico conceitual sobre o letramento em saúde pode contribuir para o avanço da competência em informação. Né? Então, a minha pesquisa ela surgiu realmente essa ideia, né, do contexto da pandemia que a gente vivencia ainda, né, que tornou ainda mais crítico o manejo adequado de informações, tanto para profissionais da saúde quanto para o público geral. Né? Então, eu busquei, né, com essa pergunta, entender esses dois campos que até então aparentemente eram distintos, mas intrinsecamente relacionados. Então, eu parti desse pressuposto, né, dessa proximidade, né, dessa sinergia entre os conceitos. E o resultado me surpreendeu. Vou falar dele daqui a pouquinho. Né? Então, eu busquei identificar, né, como as práticas e teorias, algumas teorias do letramento em saúde poderiam contribuir, trazer contribuições significativas e para a competência em informação e para o letramento em saúde, né, e para o letramento em saúde. Uhum. Muito legal, muito legal. A Covid foi muito ruim para todo mundo, mas ela acabou despertando e criando alguns insights na vida da gente também, né? Na área da pesquisa, do estudo, né? Sim, sim, sim. A minha pesquisa, a princípio, ela seria uma pesquisa empírica. Mas, assim, em função também de questões da pandemia, também a gente viu que seria bem mais viável no momento uma pesquisa teórica, que no final das contas trouxe, assim, foi uma surpresa, assim, os resultados que eu encontrei com essa pesquisa teórica, que serve de aporte conceitual para continuar pesquisando lá no doutorado, que é o que eu pretendo. Beleza, beleza. E Gisele, em relação à metodologia, dá aí um apanhado geral das abordagens e técnicas metodológicas que você utilizou nessa sua pesquisa.
Bom, então foi uma pesquisa teórica, né, uma pesquisa bibliográfica, exploratória, e eu usei como método, fiz uma revisão integrativa de literatura. Então, a revisão integrativa foi até uma indicação de uma professora da banca, a professora Camila Araújo, da Unesp, que foi assim, excelente também, para poder fazer essa coleta de dados. Né? Então, esse método, né, ele permitiu que eu fizesse uma síntese, né, abrangente e integrada da literatura empírica e teórica sobre os dois conceitos. Então, eu busquei, né, dentro desses dois conceitos, fazer pesquisa né, em várias bases de dados nacionais e internacionais, buscando publicações que fizessem, de alguma forma, a inter-relação entre os dois conceitos. Uhum. Certo. E aí, conta para a gente aí essas etapas da revisão. Bom, então, na revisão integrativa, né, a formulação da pergunta, onde eu usei a pergunta da minha dissertação, né, de que maneira os estudos, o aporte teórico da competência em informação, do letramento em saúde, poderia contribuir com os, né, da competência em informação. Então, as etapas da revisão, né, integrativa, então, aí a busca na literatura, você faz a avaliação dos estudos, né, a extração dos dados, análise, síntese e apresentação. Então, eu busquei, né, dentro de bases de dados, no recorte temporal de 10 anos, artigos que tratassem das duas temáticas. E eu optei por artigos, né, para poder fazer essa síntese, né, essa análise crítica desses resultados. É bem legal, porque 10 anos é um tempo grande, né? Então deu para você realmente cavar, né? Muita coisa escondida, né? Mas, para minha surpresa, o número de artigos que eu encontrei nesse recorte de 10 anos foram apenas 10. É mesmo? Apenas 10 artigos. A princípio, eu fiz durante os 5 anos, recorte dos últimos 5 anos, mas o número foi muito pequeno, então eu precisei refazer toda a estratégia, ampliando o recorte temporal. Então, foram desse resultado aí, da revisão integrativa que eu fiz, eu encontrei apenas 10 artigos relacionando os conceitos. Então, foi bem difícil até extrair, né, dentro das categorias de análise que eu pontuei, as pontuações para fazer essa interlocução. E o meu resultado foi diferente do que eu esperava. Uhum. E você vê, então, como vai se confirmando o ineditismo do teu trabalho, né? À medida que você faz uma pesquisa desse tipo, 10 anos e encontra pouca coisa, né? Mostrando que realmente é uma demanda, né? É uma demanda, né? Sim. Então, assim, foi para minha surpresa. Eu imaginava que eu ia encontrar muitos artigos e ia fazendo as deduções do método. Foram 10 artigos e, assim, eu ainda tive que forçar um pouco a barra ali para eu conseguir preencher todas as categorias. E eu esperava, então eu tinha... eu não tinha 100% de domínio do letramento em saúde, então eu esperava que eu fosse encontrar dentro do letramento em saúde, dentro do aporte teórico do letramento em saúde, contribuições, que era esse o meu objetivo. E o que os meus resultados trouxeram foi a sinergia entre os dois conceitos. Então, eu da ciência da informação, então eu acostumada a pesquisar sobre competência e informação, os resultados trouxeram exatamente que a competência e informação é um conceito mais amplo. Pensando hierarquicamente, o letramento em saúde ele estaria dentro da competência e informação. Exatamente, mas eu concordo com você, pelo que você vem dizendo, do que seria a competência e informação, né? Porque ela não é limitada à saúde, né? Ela é mais ampla. Né? Então, Sim, acaba que o letramento está dentro, né?
Uhum. Eu não imaginava nesse nível de estudos. Eu acreditava que os estudos de letramento em saúde estaria tão consolidado tanto quanto os da competência em informação. Uhum. É muito interessante isso, viu? Muito interessante. E, professora Helena, eu já vi dentro dos estudos de letramento um gráfico que mostra exatamente o contrário, que a competência em informação, um artigo, a competência em informação, que é uma parte do letramento em saúde, não o que os meus resultados trouxeram, né? Aí eu fiquei refletindo sobre isso. É interessante, porque às vezes no estudo isso aparece, e você, como fez uma análise mais aprofundada de literatura e olhando tudo que tinha, você consegue ter uma visão mais abrangente, às vezes, do que o indivíduo que trabalhou com um contexto mais micro, né? Então, acaba que o seu bom, para mim, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Mas assim, as suas explicações, tanto agora aqui como na tua defesa, elas me convencem que o letramento está inserido na competência em informação. Eu não, assim, como eu não tinha tanto, assim, né, não posso dizer que tenho muito ainda, mas um conhecimento mais aprofundado do letramento em saúde, quando eu formulei a pesquisa, eu não tinha tanto essa dimensão. A partir da minha análise e das minhas leituras, que eu enxerguei isso. Uhum. Muito legal. Bom, mas aí você deve estar louca para falar, mas eu estou louca para ouvir. Me fala aí um pouquinho aí, porque a análise de resultado é o principal, né? Então, mostra para a gente aí como é que esses resultados foram categorizados. Então, assim, o principal, né, e até mesmo disso que nós estamos conversando, é que são temáticas que se complementam, né, que estão juntas. Né? Então, a minha análise, né, né, o meu recorte foi dessas categorias, e em todas as categorias, essa complementaridade ela aparece. Então, bom, eu pesquisei a categoria, então uma das categorias foi a terminologia, onde eu fiz uma análise dos termos competência em informação, né, e do letramento em saúde. E a competência em informação, ela pode ser entendida de maneiras diferentes em contextos e disciplina. E isso pode levar a confusões, mal-entendidos e dificuldades na comunicação. Né? E para isso, para superar isso, é crucial que os pesquisadores sejam explícitos, né, quando estão usando termos que hajam um esforço coletivo. Então, durante a minha pesquisa, quando eu estava selecionei os descritores, né, o Information Literacy, Health Literacy, muitos dos artigos que eu recuperei, eles estavam tratando de competência em informação e tinha o letramento em saúde, porque era um contexto da saúde, mas efetivamente eles não falavam de letramento em saúde. E vice-versa, artigos que estavam mais focados no letramento em saúde, mas colocavam o descritor ciência, competência, informação, information literacy. Isso aconteceu muito. Então, de um recorte que eu tinha lá de 300 artigos, eu caí para 10, porque na hora que eu fui fazer os refinamentos de acordo com os critérios de análise que eu selecionei, eles só tratavam de um conceito ou do outro, sem sequer abordar o outro. Então, essa questão terminológica ficou muito clara ali para mim. No contexto nacional, a competência em informação já é uma terminologia que é indicada pela própria Unesco para ser utilizada aqui no Brasil. Nós tivemos eventos na área da ciência da informação que também, né, defendem essa terminologia, competência em informação, e a sigla Unesco. Então, quando é mais comum encontrarmos publicações que falam de competência em informação. Claro que tem competência informacional,
alfabetização informacional, né? Alguns autores preferem usar este termo, mas o termo competência e informação já está mais consolidado, né? Diferente do que acontece, né, com a literacia em saúde, letramento em saúde, alfabetização em saúde. A gente encontra correntes, né, que defendem a literacia, correntes da alfabetização e correntes do letramento em saúde, né? Aí quem tem propriedade para falar disso é a senhora, não, viu? Né? Mas assim, foi o que realmente eu identifiquei nessa categoria de terminologia dentro dos resultados que eu encontrei, né? Outra categoria que eu tratei, né, de conceituação, definição, né, e esse tópico que busquei estabelecer, né, o alicerce sobre o resto da pesquisa é construído, né? Então, assim, uma definição mal formulada pode levar a conclusões errôneas, né, ou de relevância prática, né? E é um campo ainda que está em constante evolução, que torna ainda mais crucial revisar e atualizar regularmente, né? Então, a competência em informação ela já tem um conceito que vem evoluindo à medida que a nossa sociedade vai se transformando e ele vai, né, se incorporando aí, né? E do letramento em saúde, ainda como a senhora própria menciona, e isso me marcou muito na Rebraus, na segunda conferência, a questão de conceito e de definição, né? O que está mais consolidado é uma definição, né? E um conceito é algo que ainda pode estar passível de interpretações, né? Outra categoria é a importância, né, para a promoção da saúde, que é inegável, né? Então, aqui é o impacto direto que o letramento em saúde, a competência em informação tem na qualidade de vida das pessoas. Então, os resultados, os artigos, eles enfatizam muito essa importância, né, que vai além do indivíduo e tem implicações sociais e econômicas. Então, os artigos pontuavam que essa importância do letramento em saúde, a importância da competência e informação para a promoção da saúde. Mas como eu estou apontando aqui, você pode ver que os artigos não trouxeram a relação entre eles. Eles falavam que a competência e informação poderia contribuir para isso, que o letramento em saúde, mas os dois conceitos juntos, não. Um em sinergia com o outro, um se apoiando no outro. Uhum. Outra categoria que eu analisei é a questão dimensional. Então, a competência em informação, existem correntes que tratam da competência em informação por dimensões, né? E o letramento em saúde também, né? Como é passível de ver nas pesquisas. Então, essa discussão também se mostrou que ambos os conceitos, eles são estudados também sobre esse viés de dimensões, outro ponto de sinergia entre os dois. A outra categoria, né, a avaliação e mensuração, e nesse quesito, os estudos de letramento em saúde, eu posso dizer, né, os meus resultados apontaram que os estudos de letramento em saúde, nesse quesito de avaliação e mensuração, já está mais consolidado, embora, né, o que a literatura pontue que ainda é uma mensuração ainda no nível funcional, né, do letramento em saúde, mas ele já existe de alguma forma. E no campo da ciência da informação, nenhuma pesquisa, não, né, a gente não tem ainda, pelo menos dentro do meu escopo de resultados, questões para fazer a avaliação. Então, nesse ponto, fica mais clara a possível contribuição do letramento em saúde para a competência em informação. E outra categoria, né, são 8 categorias, foram de temas emergentes, né? Então, aí a gente traz, o que mais me destacou nessa categoria é a inserção do bibliotecário no desenvolvimento, na contribuição para o letramento em saúde. Então, até então, dentro do escopo da pesquisa, a gente ainda não tinha atentado para essa possibilidade. Então, eu chamei de emergente essa categoria em função disso, do papel que nós, bibliotecários,
podemos ter no avanço do letramento em saúde, no desenvolvimento do letramento em saúde, né? A gente está inserido, eu, por exemplo, inserido num contexto de uma universidade que é médica, né, onde tem alunos de medicina, que tem atendimento à atenção básica. Então, eu, bibliotecária, ali nesse contexto, eu me sinto na obrigação de poder contribuir com o letramento em saúde de pessoas que estão ali, né, na atenção básica. Eu acho que é um papel da biblioteca. E isso ficou muito claro nos resultados, identificando pesquisas que a biblioteca, no contexto, né, da pesquisa, tem um papel ativo no desenvolvimento do letramento em saúde. Outra categoria que eu chamo aqui de institucional, e essa categoria veio da instituição letrada em saúde, né, que é o que vem do novo conceito de letramento em saúde esqueci o nome da Organização Mundial? Da Organização Mundial de Saúde. Então, pensando nisso, eu fiquei refletindo, a partir dos resultados, do papel da biblioteca e de como a gente pode pensar da biblioteca como uma organização letrada em saúde. Então, que tipo de serviço que a gente está transmitindo para os nossos usuários? E será que a gente está pensando da forma como isso está chegando para eles, se eles estão entendendo com clareza? Né? Eu fiquei refletindo a respeito dessa categoria. E, por último, né, as ações educativas. Né? O quanto o papel, como nós, bibliotecários, podemos atuar no desenvolvimento do letramento em saúde e a competência em informação, que já é inerente, né, da nossa profissão, mas também do letramento em saúde. E de como nós podemos desenvolver ações que possam atuar desenvolvendo essas duas competências, né? A competência letramento e competência informação e o letramento em saúde. Uhum. Eu imagino a alegria que você foi tendo quando você foi identificando essas categorias, o preenchimento ou não do que você esperava, né? Bem legal. Foi o oposto. Eu achei que eu fosse achar, né, dentro dessas categorias, várias questões do letramento em saúde que eu poderia trazer para a competência e formação. Mas fica claro a sinergia entre as duas temáticas, né? Uhum. Eles são conceitos que devem caminhar juntos. Exato. E assim, no que você disse, nós estamos realmente num problema de discussão de terminologia no letramento em saúde, né? A gente encontra alfabetização, literacia e letramento. A alfabetização está sendo abandonada porque ela está sendo ligada ao componente funcional, né? Mas literacia e letramento, nós já tivemos aqui discussões com linguistas, já tivemos lives na Rebraus, não chegamos em consenso nenhum ainda, mas eu acho que o tempo vai permitir que se chegue, porque é isso que está na cabeça das pessoas, está muito cristalizado para alguns o que é letramento e que ele deveria ser usado com esta palavra, e para outros está o que é literacia e que deveria ser cristalizado com esta palavra. Com o tempo, as discussões, a gente vai chegar nos termos mais unanimemente aceitos, como vocês chegaram na competência em informação, né? Isso vai acontecer. E foi exatamente isso que aconteceu. Exato. A gente chega lá. Discussões existem e são positivas nesse aspecto, né? Gisele, chegando assim nas etapas finais da sua pesquisa, você já adiantou algumas coisas aí falando, mas quais foram as principais considerações que emergiram? Que conclusões foram obtidas assim para fechar esses resultados? Bom, o que a gente percebe, né, é que os estudos de competência e informação aqui no Brasil, eles estão de uma forma mais consolidada. São 20 e poucos anos de estudos de competência e informação aqui no Brasil, né? E a causa abraçada da área de biblioteconomia e ciência da informação. Então, eu tive os meus resultados, eles trouxeram isso, né? Mas ambos os conceitos são cruciais para a tomada de decisão informada em saúde.
Portanto, eles devem ser trabalhados, tratados de forma integrada. Quando se trata de informação em saúde, né, o que o meu resultado, assim, a minha conclusão maior é isso. Os conceitos são cruciais para a tomada de decisão informada e devem ser trabalhados de forma integrada. Né? Eles são, né, eu concluo também que eles são complementares, né? Como eu mencionei, né? A competência em informação, ela oferece um espectro mais amplo de habilidades, atitudes e competências, enquanto o letramento em saúde é mais focado na saúde, né? Portanto, a integração desses dois conceitos, né, desses campos, ele pode levar a uma abordagem mais holística para a promoção da saúde. Né? Outra conclusão, outro ponto que eu menciono também, né, eu já falei, é os profissionais da saúde, né, e os bibliotecários trabalhando juntos para criar programas e políticas que promovam tanto a competência quanto o letramento em saúde. Né? E pensando em limitações e direções futuras, né, o que a gente identificou é essa lacuna, né, uma lacuna notável na pesquisa, né, e a necessidade de mais estudos para explorar essa inter-relação, né, e outros fatores influentes. Né? E é uma pesquisa necessária para desenvolver métodos de avaliação, de treinamento para ambos os conceitos. Né? E o que eu deixo, né, de questão para o futuro aqui é uma questão é como que esses dois conceitos eles podem ser combinados para a gente formar uma nova categoria. Seria competência e informação em saúde, letramento em informação em saúde, né? Mas assim, uma nova categoria, um novo conceito, uma nova temática de competência que como eu sou da competência e informação, né, eu vou falar de competência e informação em saúde. Né? E eu concluo, né, ressaltando que o letramento e a cidadania estão interligados, né, os dois temas, e eles desempenham um papel crucial, né, no empoderamento das pessoas para a tomada de decisão informada em saúde. Muito bom. E você sabe, você falando aí, a gente pensa exatamente isso. Por exemplo, você pega um instrumento de mensuração multidimensional, como é o HLQ, que foi validado aqui no Brasil, né, o Health Literacy Questionnaire. O que acontece? Nele e em outros instrumentos mesmo que a gente aplica, ou mesmo quando a gente está conversando com as pessoas, entendeu a informação, sabe o que fazer com ela, só que a gente olha isso de uma maneira muito superficial, a gente não avalia que, na verdade, entender ou não entender a informação, saber buscar a informação, saber o que fazer com ela, e nós estamos trabalhando com saúde, mas isso tudo passa pela competência em informação, né? Sim, Então, exatamente. não existe você perguntar para uma pessoa ou avaliar uma pessoa se ela está entendendo o que ela está acessando, se a gente não tenta descobrir se ela tem competência para buscar e para entender o que está buscando, né? Não? Exatamente, exatamente. Então, assim, são conceitos completamente interligados, são, né, conhecimentos, habilidades interligados. Senão você não consegue navegar e desenvolver nesse universo da saúde. Exatamente, exatamente. Bom, Gisele, você já foi claríssima aí, já trouxe muita coisa nova para a gente, mas ainda tem alguma coisa que não foi perguntada ou que você lembra de falar? Ou está tudo ok? Você acha que cumpriu aí o que você se propôs? Bom, eu acredito que sim, professora Helena. Eu tenho muito a agradecer, né, por participar, né, desse podcast que eu escuto com muita frequência. Quando eu vou dormir, eu gosto sempre de ouvir podcast, né? E aí eu estou sempre escutando os podcasts da Rebraus e eu aprendo muito com eles. Então é uma honra, né? Eu fico assim extremamente agradecida por poder participar e eu espero poder contribuir um pouquinho, né? Eu acho que a gente, né, eu sou uma pessoa que sempre estudei em escola pública, e eu acredito que eu tenho um papel a desempenhar com a sociedade. E a partir
das minhas habilidades e competências que eu fui desenvolvendo ao longo da minha carreira, eu acredito que eu tenho um papel de poder contribuir com quem precisa, né, nesse sentido. Exatamente. Excelente, Gisele, é isso aí. Pois olha, eu espero sim, eu sei que você está sendo praticamente uma pioneira aí em desbravar isso aí, então, à medida que você for avançando, for tendo mais acessos e outros insights, não hesita em avisar a gente não, que a gente traz você aqui de novo, viu? Muito obrigada. Pois foi ótimo, foi uma abordagem bem diferente de todas que a gente tem feito por aqui, foi muito enriquecedora. Eu agradeço demais você ter partilhado com a gente todo esse conhecimento e esses acessos que você teve com esse estudo, que eu sei que não foi fácil, eu sei que é trabalhoso fazer o que você fez. Então, você está de parabéns e eu estou agradecida por você ter vindo. Que ótimo. E eu agradeço também, logicamente, aos nossos queridos e queridas ouvintes que estão sempre por aqui. E aguardamos todos para o nosso próximo episódio. Até lá e tchau, tchau, Gisele. Brigadão. Tchau, pessoal.